pode discriminar pessoas, quaisquer pessoas que estão sendo investigadas, que são réis e que são condenadas, mas não há trânsito em julgado da sentença condenatória. Pode falar mais nada, então. Você não pode. E o Marcos Duval, até o momento, ele não foi condenado. Vamos pensar na bancada do PT, 43 votaram a favor dessa legislação. Aí, no dia seguinte, eles vêm tripudiar de uma pessoa investigada. Como é que se quadra? E a Gleisi ainda vem chamá-lo de gordofóbico. Vamos ver as imagens da reunião de ministros, mais uma vez, para mostrar, lembrar quem é gordofóbico nessa história, por favor. Essa reunião vai demorar pelo menos umas 6 horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem, e assim a gente vai revezando, sabe, a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. E aí, professor Marcelo Suano? Né? Se sustenta essa reação, né, da bancada dos amigos do Lula diante desta notícia do Marcos Duval? É tudo muito contra... Até a reunião, né? É mentira que foi 6 horas ou um pouco mais, porque ela durou mais de 9 horas. Mas vamos lá, né? Mentira por mentira, o Brasil já está cheio delas. E aí, professor Marcelo Suano, como é que o senhor vê tudo isso? Com muita tristeza, mas inicialmente, Pavinato... Tristeza não tem fim, felicidade sim. Acho que ambos têm fim, né? A questão é os momentos em que o fim irá acontecer. Mas inicialmente, uma boa tarde para ti, uma boa tarde para Carol, para o Capês, para o Márcio Moraes, para toda essa equipe maravilhosa da Jovem Pan, pela qual sou tão apaixonado, para esse público fantástico que nos acompanha. Olha, é interessante... A elegância do Capês é maravilhosa quando ele se refere ao Marcos Duval da maneira... É um tanto confuso. Não entendo o que ele fala. É interessante, porque isso foi de uma elegância muito grande, porque vai além da confusão. A gente não sabe, afinal de contas, o que foi que o Marcos Duval planejou, porque se ele é alguém que trabalha com questão de segurança, ele deveria saber... pelo menos fazer planejamento tático, você não consegue fazer planejamento estratégico. E se você não faz um planejamento tático e estratégico com tantas contradições e incoerências, com tanto sopetão, tentando resolver ad hoc os problemas que ele mesmo cria, e ninguém sabe o que o Marcos Duval quer. Não à toa, ele é uma das autoridades, uma das lideranças que mais perdeu credibilidade nesse momento da nossa história. Poucos perderam tanta credibilidade num prazo tão curto. Ele é um deles. E é interessante que quando se fala mas aí, independentemente da credibilidade ou do fato, quando se fala da ação do Supremo Tribunal Federal, a mando de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, você falou tudo aquilo que não deve ser feito, Capês. E aí a Carol trouxe um elemento, quase que uma interferência entre os poderes. Da minha perspectiva, nós estamos vivendo um momento tão nebuloso quanto a confusão do Marcos Duval. Por qual razão? Em alguns momentos da história da humanidade havia uma regra em que não se preocupava mais com o arcabouço jurídico ou com a justiça. O que se preocupava era com a intenção política, com frases lapidares, eu não vou citar ninguém, que dizia assim: me aponte a pessoa, eu te direi qual é o crime. O que me parece ali que o processo legal, o processo acusatório, a questão jurídica, tudo é irrelevante. O que é relevante é única e exclusivamente trazer para a baila alguém que pode estar nos incomodando. Aí eu autorizo, independentemente do arcabouço jurídico ou das questões legais que dizem respeito, porque o que nos interessa é pegar esse indivíduo. Que seja para ele se calar ou que seja para ele escolher um lado. E o lado certo nunca é o lado contrário ao nosso. Isso, para mim, é o que há de mais terrível, e essa é a razão pela qual eu tenho tristeza. Nós estamos vivendo numa situação de fragilização das instituições de uma maneira tão grave. Instituição não é um prédio, é uma regra de conduta. Quando que a instituição fica frágil? Quando a regra não é mais aplicada com isonomia e ninguém sabe mais para que ela serve. Então a regra não serve para nada, exceto para aquele que está de poder no momento. Aí, o que gera? Gera a situação como a do Marcos Duval. Olha que coisa. Por que ele fala dessa maneira? Por que ele não faz? Por que ele foi lá gravar com Alexandre de Moraes como se fosse um moleque de esquina da rua de cima brigando com o pessoal da rua de baixo? Porque as nossas autoridades não entenderam, com raras e belas exceções, dentre elas nós temos aqui um representante, que é o Capês, que tem consciência do que é,
que o processo histórico é conduzido pelas elites. Elite não é ter grana, elite é ter consciência do seu papel de transformar a sociedade ou apresentar soluções para a sociedade. Então, nós temos tanta confusão nas instituições que isso reflete no comportamento de caras que não têm mais consciência. Por que eu cito o Capês? Porque o Capês eu tive a oportunidade de ver, é uma autoridade que está aqui, que está presente e que teve consciência desse processo histórico e qual é o seu papel como elite. Nós não temos mais isso. Posso encerrar? Só tem o papel higiênico só. Chama elite. Mas olha, mas aí que tal, né? Tem, mas olha, primeiro o papel higiênico elite tem consciência do que deve fazer. Eles não. Ele pior do que isso, que eles nem sabem. Mas só para encerrar, eu me lembro sempre que um professor meu de sociologia política, o Oliveiros Ferreira, um dos maiores sociólogos da história do Brasil, ele contava um fato que acontecia na Inglaterra vitoriana. Ele dizia assim: sempre que havia uma festa num castelo de um nobre, havia uma lista, e nessa lista estava listado quem era casado, solteiro, quem gostava disso ou daquilo, quem fazia qualquer coisa. Por qual razão? Para distribuir à mesa os lugares em que se evitasse confusões e lavação de roupa suja em público. Da mesma forma, distribuição de quartos, para que não houvesse incômodos às pessoas. Todo mundo sabia, mas era fechado naquele próprio grupo. Por qual razão? Porque eles sabiam que eles tinham que cumprir a liturgia, como dizia o Marco Aurélio Melo. Eles sabiam qual era o papel histórico deles. Por isso, essa elite britânica permaneceu, porque eles tinham consciência de que eles tinham, do que eles eram e qual era o dever que eles tinham perante a sociedade. Eles não se sujavam. Ora, quando a gente vê um caso como o Marcos do Val, ele é um senador, deixa eu explicar para o senhor o que é um senador. É um cara poderoso pra caramba, se ele souber se dar o respeito. E o senhor, a única coisa que o senhor não pode perder é a credibilidade quando o senhor joga o autorrespeito fora, agindo como um moleque de rua. O senhor não deveria ter feito isso. Agora, quais são as consequências? Em função disso, nós estamos vendo um poder se sobrepondo ao outro, botando a esculhambação cada vez mais ampla para as nossas instituições políticas e para a sociedade brasileira. Imagina o que resta para o povo. Se ele é tratado dessa forma. Essa é a razão pela qual, quando eu te falei, eu estou muito triste. E no momento até, né, Márcio, que a população ela está muito revoltada com a falta de acesso a documentos do 8 de janeiro. O que é investigado é bom, porque você investiga direito, você prova quem está certo e quem está errado. Agora, fica esse remi-remi, ele solta esses trechos, ele acirra mais os ânimos, ao invés de ter levado para a CPMI. Como é que você viu esse episódio do Marcos do Val? Você acha que vai acabar bem para ele? Não vai? Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos amigos aqui. Um prazer estar no seu programa. Aliás, um programa de altíssima audiência. Ô, Pavinato... Não fala isso porque dá olho gordo. Dá olho gordo. Aí, contra o olho gordo, colírio light. É isso aí. Pronto. Eu fico agora... Eu gostaria de dar os meus pêsames às pessoas do meu querido estado do Espírito Santo que votaram nesse moço que chama-se Marcos do Val, Pavinato. O Capês foi super elegante, os amigos aqui, porque todos são de direita e do direito aqui nessa mesa. Não, então, o professor Marcelo Suano, ele é um grande intelectual na área do direito, relações internacionais e estratégias bélicas. Eu vou dizer uma coisa, Pavinato. Lamentavelmente, esse moço, esse Marcos do Val... Nosso Richelieu. Parece mesmo. Esse Marcos do Val, ele fez tanta patetada que a lista chega daqui, vai daqui a Manaus. Porque esse moço, ele não tem a menor responsabilidade, ele não conhece, acredito, a liturgia do cargo, que gentilmente você mencionou aqui. E um negócio gravíssimo, esse moço, ele não tem limites. Viu, Capês? Você colocou todas essas... Ele não tem limite quando ele fala de alguém, ele não tem limite quando ele desafia o Supremo, ele não tem medo de cadeia, ele não tem medo de polícia, ele não tem medo da lei. E pior, ele não respeita aquele que colocou confirma lá na urna quando optou pelo nome dele. Uma vergonha o que esse moço faz. É a realidade de 90% do povo de Brasília. Qual é a realidade, Pavinato? Essa, de não respeitar os desejos, os anseios, as esperanças de quem colocou eles nos cargos deles, de desrespeito à liturgia,
porque é o que mais se vê. Mas, ô Pavinato, nós estamos falando aqui necessariamente do Marcos Duval. Depois nós podemos até falar sim, claro. de todos, mas do Marcos Duval é uma vergonha. E o seguinte, como já foi dito aqui, você é responsável pelos atos que você pratica. Claro. E pode ser um senador, e pode ser o presidente, nós tivemos, vocês sabem o passado desse país, os impeachment todos, ou seja, você responde pelas coisas que você faz e propaga. E esse cidadão, né, levantou gravações contra o ministro Supremo, Alexandre Moraes. Ele disse que o presidente foi lá em Araraquara no dia que a direita tentou aquele golpe, em 8 de janeiro. Ou seja, eu me lembro muito bem, Pavinato, como se fosse hoje, Araraquara estava um caos, numa penúria, uma chuva, um desastre, uma tragédia na cidade, e o presidente Lula foi lá tentar fazer alguma coisa junto com o prefeito Edinho. Então, aquele dia, necessariamente, ia ter, para desgraça aí do Val, o presidente foi, sim, numa atitude muito coerente, de emergência, ver o que estava acontecendo em Araraquara e como o poder público, né, o poder lá de Brasília poderia ajudar Foi lá, bateu foto, prometeu um dinheiro e não mandou. Mas o Marcos Duval esteve aqui, o Marcos Duval deu uma entrevista para nós aqui. Vou só concluir, tá? Você não me deixou perguntar para ele? Eu não entendi uma palavra do que ele falou. Mas eu falei pra ele que não dava pra entender. Eu queria perguntar. Mas eu falei, eu vi. Nada do que ele falou. Eu falei, o senhor tá parecendo a Dilma. Você entendeu, Cabeça? Porque eu tenho pena do povo capixaba. Eu tenho pena do povo capixaba. Então, não, sobre esse ponto que o Márcio Moraes, eu nem te cortei, eu estava colaborando com o teu raciocínio. Quer dizer, ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade, o Suano disse, ter um pouco mais de estratégia para fazer as coisas. Não se faz as coisas. Ele é um senador da República. A gente de maneira atabalhoada e falando o que vem na cabeça, e cada hora fala uma coisa, e que vai gravar o ministro e depois não vai gravar. Você estava aqui também no dia? Ô, Capeta, eu fiquei perplexo. O Pavinato foi segurar meu braço, você não vai perguntar. Eu falei, tá bom. Mas só encerrando, eu acho o seguinte, tudo está sob investigação, não tem nada concluído ainda. Eu acho que esse moço vai se dar muito mal no final das contas. Por quê? O que ele fez, a quantidade de crimes que eu penso ele tenha cometido é uma quantidade imensa. E acho que sim, ele vai ter problemas com a justiça. Pior que isso, ele vai ter problema com os eleitores dele que vão cobrar essa conta no final. Mas isso é fato, né? Todo mundo tem que ter problema com o eleitor. Né? Agora, eu fico me perguntando o seguinte, porque muito se questiona sobre a sanidade mental do senador Marcos Duval. Isso é verdade. Aí, quando isso